Boa noite a todos, Deus abençoe. Quero falar uma Nosso dia a dia, nossa vida, e que faz parte do ser humano, da existência do ser humano. Eu venho falar de fé e razão. Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, ele tem uma frase que diz o seguinte, deixa eu ler aqui. Fé e razão caminham juntas, mas a fé, ela vai mais longe. A fé e a razão, elas caminham lado a lado. Fé e razão estão caminhando. Onde a razão para, a fé prossegue. Mas o que isso quer dizer? Você já ouviu falar, alguém citar para você, enfim, no dia a dia, as pessoas que são bem fervorosas na fé, a gente admira muito isso. Diz assim, aquela passagem do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Aí a pessoa, ou aquela pessoa cheia de fé, toma isso como num contexto geral. Então agora vamos entender uma coisa. Na tua bagagem de vida, na minha bagagem de vida, eu sou evangélico também, eu tenho essa percepção de fé. Mas você já viu alguém que nunca estudou, nunca teve nenhum contato com letra, com cultura, pegar um livro e ler de cabo a rabo? Eu acho que isso não vai acontecer, porque a pessoa não vai conseguir ler esse livro. E aí eu tudo posso naquele que me fortalece? Não é o caso. Então vamos ver o contexto de Filipenses. Naquele momento, Paulo dirigia-se à igreja de Filipos e ele sabia que lá existiam alguns problemas, algumas situações, perseguições, uma coisa que daquela época, e existiam coisas que, como nos dias de hoje, menos perseguição, mas problemas à vontade. E Paulo falou assim, olha, se você ler o contexto todo do capítulo, você vai ver, olha, eu já fui preso, eu já passei fome, eu já tive dinheiro, eu já tive onde morar, eu já tive onde não morar, e tudo isso eu suportei com Deus que me fortalece. E o tudo posso, se a gente for buscar lá na raiz do grego, ele quer dizer, numa tradução mais a miúde, que tudo eu suporto. Então, a nossa tradução mais correta seria, eu tudo suporto naquele que me fortalece. Então, o poder, ele está vinculado a isso. Agora, vamos para o contexto da fé e a razão. O exemplo de uma enfermidade que trabalha como carpinteiro. Aí você dá uma pancada no teu dedo, ele vai doer e tal, daqui a pouco ele vai o quê? Vai melhorar. Mas você dá outra pancada, vai melhorar. Mas se todo dia tu dá uma pancada no teu dedo, vai ter uma hora que ele vai ter um problema e não vai melhorar mais. Ele vai dar alguma coisa, eu não sou especialista em medicina, mas ele vai dar problema. Por exemplo, um camarada que ele tem gordura no sangue, colesterol alto, ele come churrasco. Aí o que acontece? Ele foi ao médico, o médico diagnosticou ele com gordura no sangue. Se ele continuar com a dieta que ele sempre teve, ele vai piorar, vai até morrer. Mas agora, se você não se cuidar, não vai adiantar você ter fé. A fé, ela é necessária, mas você tem que ter a fé e razão trabalhando a teu favor. A medicina está aí para quê? Ela está aí para ser usada. Se você, por exemplo, tem um problema de apendicite, vai resolver o problema, mas ele já está resolvendo, está te dando recurso médico, está te dando a inteligência que ele deu ao homem. Porque se Deus quisesse resolver assim, nessa forma, sem precisar usar os recursos, ele não dá inteligência ao homem para isso. A gente tem que ter a razão aliada à fé. Temos, por exemplo, situações que a própria Bíblia fala em razão, que nós devemos prestar o culto racional, né? Apresentar o nosso corpo a Deus e tal, de uma forma racional. O que é racional? A gente tem que saber, peraí, isso aqui eu posso, isso eu não posso, isso eu devo, eu não devo. Por isso que você tem o livre-arbítrio,
a tua livre escolha. Então a gente tem que saber nós pensar teremos os nossos problemas solucionados a partir do momento que a gente aliar. A fé, ela vai junto com a razão. Até onde os recursos humanos são disponíveis para você, você vai prosseguir junto com ela, razão e fé. Você vai fazer um concurso público, mas se você não estudar, você tem menos chance de passar. Mas a razão te diz que se você estudar o bastante e estiver bem preparado, a tua chance de passar aumenta. Eu, por exemplo, eu fiz prova para um determinado concurso público, eu fiz prova 4 vezes para o mesmo cargo. A primeira vez era quando eu era policial militar. A primeira vez eu passei na prova da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, fiquei no exame psicotécnico. Aí fiz de novo, passei, fiquei no eletro. Aí na terceira vez eu não passei. Aí na quarta vez eu já fui escabriado. Aí eu estudei muito e por que eu fiquei no psicotécnico? Nessa época eu bebia, fui bêbado fazer o exame psicotécnico. Fé e razão, tem que andar lado a lado. Eu não poderia jamais fazer uma prova bêbada, sabe? Onde a razão para, a fé prossegue. Então os recursos humanos, eles estão aí à nossa disposição. E você tem que ter fé em Deus, mas você tem que se utilizar das armas que Deus te dá. Compreendeu? Você precisa ao médico, você vai ao médico. Eu vi um relato de um médico que ele falou que ele tratou de um pastor, e o pastor não, eu tinha diabetes, não, Deus vai me curar. Mas continuou comendo muito açúcar, exagerando na alimentação, sabe o que aconteceu? Foi embora. Então, nós não podemos tentar Deus. E nesse sentido, a gente tem que colocar a nossa fé e razão em prática. E lembre-se, uma fé desprovida de razão, ela é uma fé absurda. A razão dessa fé, essa fé absurda, ela gera muitas frustrações no nosso meio. Que Deus possa abençoá-lo.